Olá, meu querido, olá, minha querida, graça e paz do Senhor. Vamos prosseguir aqui as nossas reflexões sobre uma vida poderosa de oração. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre diretrizes para o desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Os próprios discípulos de Jesus se viram numa situação uma vez e questionaram a Cristo: Senhor, ensina-nos a orar, nos ajude a orar. Certamente os discípulos percebiam a vida poderosa de oração de Jesus, a oração eficaz de Jesus. Jesus pedia e as coisas aconteciam. Jesus se relacionava com o Pai, com a sua vontade, e as coisas aconteciam. E esse é o primeiro vídeo de mais um outro, onde nós vamos falar sobre diretrizes. E não existe uma vida poderosa de oração sem diretrizes seguras. E qual é a base da nossa vida poderosa de oração? É a própria palavra de Deus. Deus tem uma vontade própria. E através dessa vontade, conhecendo-a, nós podemos orar de uma maneira eficaz. Então a primeira dica para você: reserve um tempo significativo de oração e palavra. Quando você lê a palavra e quando você ora a palavra, você une dois elementos poderosos: a sua comunicação com Deus e a promessa viva que está na palavra de Deus, né? Daria até a você uma dica: use um aplicativo de leitura bíblica. Existem vários. O que eu uso é a YouVersion, onde há vários textos e programas de desenvolvimento de leitura bíblica. E aliado a isso, faça daquele momento de oração uma aplicação também pessoal, a você, particular. Pense sempre na unção, necessidade da unção de Deus, para que essa palavra seja unida à sua oração e unida à sua própria vida, né? O apóstolo Paulo mesmo menciona que a fé vem pelo ouvir. E quando damos ouvidos à palavra poderosa de Deus, algo começa a arder no nosso coração e o nosso espírito se quebranta e nós vamos para a presença de Deus mais preparados para a oração. Vamos com orações específicas, suplicando o favor dele a nós, não é? Então, um texto aqui que eu quero citar, que o Gregory Fritzl apresenta no livro dele, não é? 1 João capítulo 5, 14, 15, ele diz assim: e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que pedimos. Gente, quando conhecemos a vontade de Deus, quando conhecemos a vontade de Deus refletida nas Escrituras, a nossa oração se torna eficaz. Nós não perdemos tempo. E é lamentável que alguns cristãos ainda insistem em orar contra a vontade de Deus. Deus não vai ouvir essa oração. E eu quero fazer a você esse desafio hoje, para você ter um tempo significativo de reflexão na Bíblia, né? Como disse, usando um aplicativo, fazendo suas anotações e ali percebendo o movimento de Deus, aprimorando a sua alma e treinando a sua alma para uma vida poderosa de oração, né? A segunda dica que o autor diz aqui é justamente essa, para você fazer anotações, né? Pois uma vida poderosa de oração não é apenas uma disciplina estabelecida na sua rotina, é uma dinâmica viva da ação do Espírito Santo, e o que Deus fala, você precisa anotar.
Inclusive, nesses aplicativos há um campo para você fazer as suas anotações pessoais e você vai estar sempre se lembrando daquele encontro poderoso com Deus, quando Ele lhe falou, quando Ele também transformou, libertou você e te colocou numa posição privilegiada através da oração, não é? E, para finalizar, o autor apresenta aqui 3 diretrizes práticas para uma oração poderosa, né? Então, esteja preparado, a primeira delas, esteja preparado para dar o melhor do seu dia. Não dê o pior do seu dia. Você não vai orar no último tempo, na prorrogação, nos 20 minutos de prorrogação, né? Depois do segundo tempo. Não. Você vai dar o melhor para Deus, o melhor do seu tempo. Né? Reserve um período da manhã, acorda mais cedo e exercite-se nessa mescla de oração e palavra. Não é? Então, a segunda diretriz que o autor dá, tenha como propósito experimentar uma vida balanceada de oração, naqueles 5 tipos de oração já mencionados aqui. Né? Naquele momento, você se exercite naquela forma de orar, não indo direto para a súplica, mas lembrando-se daquelas etapas importantes para uma oração eficaz e consistente. Né? E, em terceiro lugar, faça como os discípulos também. Peçam a Deus: Senhor, ensina-me a orar. E o próprio Espírito Santo vai se incumbir de ministrar a você e de orientar você para essa jornada numa vida poderosa de oração. Deus abençoe a sua vida.